pra lembrar, hein? Essa transmissão é pelo facebook.com/Costa do Sol FM. Agora, Costa do Sol FM Esportes. Bom dia, galera do surf. Atenção, novo Suel a partir de hoje. Chegou o bom e novo Suel Sul-Sudoeste. As ondas da região dos lagos chegam a 1,5 metro, hein? E amanhã e sexta-feira, só melhora. Só melhora. O mar vai subindo mais da região dos lagos, predominando o vento maral. Melhores opções: Saquarema, Arraial do Cabo e Cabo Frio. Aloha! E agora o nosso bom dia a Fernando Campos. Bom dia, Moniquinha. Bom dia, amigos ligados na Costa do Sol FM 101.7, a rádio da região dos lagos. Fernando, o Vasco, ufa, apresenta um patrocinador master. Muito bem. Olha, Moniquinha, depois de muito tempo, o Vasco da Gama pintou com um novo parceiro, o BMG. Só que até então não havia sido revelada a forma da parceria ou a fórmula da parceria. Por quê? E nós tivemos uma reunião nesta semana envolvendo o presidente Alexandre Campelo, o vice-presidente de marketing, o Bruno Maia, e 2 representantes do BMG, no caso a Amanda Ituaçu e também o Márcio Alaor. Ficou acertado que haveria então a criação de uma espécie de banco chamada Meu Vasco BMG. E como é que seria isso? Bom, num primeiro momento o Vasco da Gama já recebe 8 milhões de reais nessa primeira temporada. Opa! O que é um bom dinheiro, sem dúvida alguma, com vistas ao Campeonato Brasileiro, gente. Outra questão é que vem depois as variáveis representadas por toda e qualquer operação que seja prioritariamente através das plataformas digitais. Aí o Vasco da Gama tem uma participação e pronto. Ótimo, essa é uma boa notícia pro Vasco, que agora não vai ter desculpa não, hein? Não vai ter desculpa para um time a meia bomba, como se diz na gíria do futebol no Campeonato Brasileiro. E hoje tem clássico decidindo a final da Taça Rio, Flamengo e Fluminense. Isso mesmo, decidindo uma vaga, o Flamengo de um lado muito preocupado com o fato de que alguns jogadores que servem às seleções de seus países desfalcam o time, como já vem acontecendo. Tipo quem? Por exemplo, o ótimo zagueiro, né? Aliás, cabeça de área Cuejar, que tem também um dom de zagueiro também, joga muito, tem muito boa mobilidade. O Trauco, lateral esquerdo, mas o Trauco é reserva, mas é um reserva imediato no time. Então é um jogador de extrema importância. O Arrascaeta, que deve chegar gringo, bastante desgastado. Tudo gringo, né? Tá. E com um detalhe importante, o Flamengo está preocupado também com o Bruno Henrique, que foi citado no artigo 258 do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Por que ele foi citado? Ao término da partida em que o Flamengo empatou com o Vasco pelo placar de 1-1, o jogador foi expulso, né? Pelo árbitro Wagner do Nascimento. E ele se dirigiu até o jogador, isso foi citado pelo árbitro, e colocou que o árbitro não apita nada. Sério? Isso, então Tá é de considerado castigo. uma ofensa. Ele pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão, o que é muito ruim para o Flamengo, dada a importância dele, inclusive a grande esperança de velocidade no Flamengo para a partida de hoje, enquanto que no lado do Fluminense, o Everaldo é a outra grande esperança de velocidade. A exemplo do que acontece com o Jônio Gonzalez, que está servindo a sua seleção, com um detalhe importante. Aliás, o Jônio Gonzalez também se recuperando de contusão. O Everaldo, ele tem até o dia 17 de maio o Fluminense para depositar 2 milhões de reais referentes aos 50% sobre os seus direitos federativos. O Fluminense garante que já tem esse dinheiro, enquanto que Corinthians e Cruzeiro só esperam o prazo expirar para que tentem tirar o jogador do Fluminense. Aê, Fla-Flu hoje, grande clássico, qual horário e onde é o jogo? Às 9:30 da noite no Maracanã. Muito bom, estamos aqui acoplados com a página Fala Araruama e seus milhares de seguidores e também transmitindo ao vivo pelo facebook.com/Costa do Sol FM. Tá ocupado agora, não pode assistir, deixa pro horário do almoço. Esse vídeo estará sempre disponível para todos vocês, para que dê aquela, como dizem por aí, aquela espiadinha. Finalmente, seleção brasileira, Fernando Campos. Ô, Moniquinha, o criticado técnico Tite, de novo ontem no primeiro tempo, foi muito criticado. Eu me dei ao, não sei se eu diria trabalho pelo dever profissional e também ao prazer de acompanhar tudo, ouvir outros amigos também, acompanhar
acompanhar a opinião de outros amigos e não é que ninguém ficou satisfeito com a atuação da seleção brasileira no primeiro tempo, em que saiu perdendo para a fraquíssima seleção da República Tcheca por 1-0, em que o Brasil não conseguiu criar absolutamente nada, não apresentou nenhuma pontaria e o que é pior, um time completamente sem pegada do meio-campo para frente, algo preocupante. No segundo tempo, um time completamente diferente, um time com pegada, um time com alma, um time que arriscou a gol, tanto que venceu a partida por 3-1. Aí fica a pergunta, por que o Tite insiste em alguns pontos? E a pergunta não é só minha, é de quem gosta de futebol. Por que insistir com o Roberto Firmino, que tem mobilidade, tem habilidade, mas fazer com que ele fique ali enfiado na zaga adversária, parado, esperando que a bola chegue até ele? Ele fez um dos gols ontem, foi um presente da zaga adversária, é verdade, mas foi graças à sua habilidade. E depois o Gabriel Jesus, que entrara no segundo tempo, também fez 2. E vamos combinar que também é um placar bem magrinho, 1-0 sobre os tchecos, hein? Aí não, venceu por 3-1 porque perdia por 1-0. Bom. Aí sim, né? Bom, tava no 1-0. Como é que terminou o jogo? 3-1 Brasil, sendo que no dia 17 de maio, um gol marcado pelo Roberto Firmino e os 2 gols marcados pelo Gabriel Jesus. Sim, pode continuar, desculpe interromper. No dia 17 de maio sai a definição, sai a seleção, a sua convocação definitiva para a Copa América, em que o Brasil vai estrear enfrentando no dia 14 de junho a seleção da Bolívia. Eu confio muito no Tite, e você? Eu também confio no Tite. Ele deu uma exagerada, até o pessoal brinca agora com o idioma usado por ele, que seria o titês. O titês, as moniquices, e assim a gente segue o baile, né, Fernando Campos? Eu acho que ele tá aprendendo com a Mônica. Olha, pra gente uma ótima quarta-feira, e o Fernando Campos está de volta logo mais no Costa do Som Esporte. Às 3h e às 7h. Você ouviu? Costa do Sol FM Esporte. Costa do Sol FM 101.7.